E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais uma questão aqui agora sobre campo conservativo, tá bom? Ele pega esse campo vetorial com essas coordenadas aqui em relação a esse cara em relação a x, né? Concorda? E em relação a y, nosso i, nosso j, tá bom? E ele pergunta se o nosso campo ele é conservativo e depois ele quer que a gente calcule a integral de linha de f dr, tá? Falando que se é qualquer caminho ligando o ponto de 1 até 3 tá bom? Então vamos lá. Eu quero saber se um campo ele é conservativo, eu tenho que fazer uma formulazinha, né? Qual seria essa? A formulazinha das derivadas mistas, certo? Então eu tenho que fazer que o f de x, derivando ele em relação a y, tem que ser igual a derivada em relação a x de f de y. Concordo? Então, caso essas duas derivadas sejam idênticas, a gente sabe que esse campo será conservativo, beleza? Então vamos lá. Aqui é mais uma questão sobre utilizar bem as derivadas do que qualquer outra coisa, tá? Vamos fazer aqui então. Então, fazendo as derivadas aqui, a gente vai ter esse primeiro caminho. Vou fazer o primeiro, né? Então, seria a derivada parcial de e de x ln de y, certo? Menos e de y sobre x, certo? Isso em relação a y. Tem que lembrar disso, tá? Então, vamos lembrar das regrinhas. Primeira regra, regra do produto. A gente pode escrever como o quê? UV, a derivada de U vezes V, mais U vezes a derivada de V. Certo? Quanto a outra regrinha, que é da divisão, né, a regra do quociente, seria a derivada de U vezes V menos U vezes a derivada de V sobre V ao quadrado. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vamos lá, primeira partezinha aqui. Derivada de e na x em relação a y vai ser zero, posto que isso aqui é considerado uma constante, já que em relação a y, né? Então, e daí copiando só o v, lembrando que isso aqui vai zerar, só coloco aqui para ficar formal, né? Mais copia o u e na x vezes a derivada de ln de y. A derivada de ln de y é simplesmente 1 sobre y, concorda? Então a gente já sabe que a primeira parte do nosso derivado vai ser isso aqui, certo? A gente pode escrever como e na x sobre y, certinho? Agora continuando aqui. Já na regra do quociente agora, a gente vai ter derivada de u, ou seja, de e na y, que é ele mesmo, né? Lembrando disso, tá? Vezes v, isso, menos derivada, não, pera, copia aqui o e na y, vezes a derivada de x, que no caso, como a gente derivou em y, constante, zero, sobre x ao quadrado. Então aqui a gente vai sobrar o quê? Esse cara sai, a gente pode cortar você com você, né? E vai ter então EY sobre x, concordam? Então a gente poderia escrever essa partezinha a derivada, né? Como e na x sobre y menos EY x, certo? Lembrando aqui, ó, lembrem desse negativo aqui, né? Porque aqui não deu negativo, certo? Aqui, do lado direito sim, mas ele zerou. Aqui não deu negativo, só que tem que lembrar do negativo que está aqui na nossa função, tá bom? Então esse é o nosso carinha, e na x sobre y menos e na y sobre x. Então, em teoria, esse aqui é o nosso carinha do x. Vamos tentar fazer o y agora, para ver se vai dar o mesmo cara, né? O y a gente tem como e na x sobre y menos e na y vezes o ln de x, certo? Então vamos fazer essa derivada aqui, mesma história. Aqui a gente vai usar a regra do quociente, ou seja, derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado, tá? Enquanto esse cara aqui a gente vai usar qual? A regra do produto, ou seja, u, derivada de u, né? Vezes v mais u vezes derivada de v, certinho? Então vamos fazer aqui essa derivada, tá? Essa derivação.
a gente vai ter derivada de e na x em x, lembrando que agora a gente tem y, né? Derivada de e na x é e na x. Vezes v, y, menos e na x. Derivada de y em x, 0. Sobre y ao quadrado, certo? Daí depois aqui, vamos fazer aqui rapidinho. Derivada de e na y em x vai dar 0, vezes o ln de x, correto? Mais e na y, vezes derivada de ln de x em x, né? Então vai dar 1 sobre x, isso aqui. Então a gente vai ter aqui, vamos cortar aqui as coisas. Aqui sai, corta esse cara com esse cara não tem, então a gente vai sobrar com o quê? E na x sobre y. Aqui está mais, mas lembrando que nós temos um menos na fórmula, né? Então vai ficar menos o e y sobre... Nós temos esse resultado aqui, certo? Vamos comparar agora? A gente tem esse cara, e na x sobre y menos ey sobre x. Olha só, então, a gente pode concluir a partir dessas duas derivadas que sim, nosso campo ele é conservativo, tá bom? Então a primeira resposta a gente sabe que é sim. E a segunda ela já é lógica, né? Então vamos explicar o porquê. Lembrando de algumas propriedades, né? Como o campo é conservativo, isso quer dizer o quê? Se eu integrar tanto a coordenada x em relação a x, a coordenada y em relação a y, ele vai dar a função potencial. E essa função potencial que será a própria integração, tá? Eu não vou ter que fazer aquele esquema de encontrar g e tal, não, isso não é necessário, tá? E quando ambos são iguais, como a gente chegou aqui, quando o campo é conservativo, a simples integral desse cara vai dar. Vamos fazer aqui só para vocês perceberem, né? Se eu fazer a integração desse cara em relação a x, vamos fazer aqui, integração de e na x vezes ln de y menos ey sobre x dx. Vamos lá então. Lembrando que todos os caras que estão como y, eles trabalham como constantes nessa integração, tá? Então aqui vai dar e na x vezes ln de y, certo? Continua igual, tá? E aqui menos e na y vezes ln de x, concordam? Faz sentido? Né? 1 sobre x, integrei e virou ln de x, tá? Agora, se eu pegar esse cara, que é o nosso resultado, né? E eu derivar em relação a y, vai dar o quê? A gente tem... Então vai dar e na x sobre y menos e a y sobre não, vezes ln de x, certo? Então perceba que esse cara aqui, ele é exatamente igual à derivada da função potencial em relação a y, né? Então a gente chega na conclusão que a função potencial é basicamente a integral ou da coordenada x em x ou da coordenada y em y, beleza? Agora só para a gente concluir, ele pede para a gente calcular a integral de linha de f dr. E qual que é o segredo, né? É que quando o campo ele é conservativo, nesse carinha aqui, a integral de linha de f dr é igual a 0. Isso é uma regrinha, tá? Então, quando o nosso campo, quando a gente confirma que o nosso campo ele é conservativo por meio dessas meias derivadas, a gente pode concluir com certeza que nossa integral de linha vai ser 0, certo? Por isso que até ele fala sobre qualquer caminho ligando ponto tal até tal ponto. Vai ser 0. A mesma ideia de quando a gente trabalha com uma questão que envolve trabalho. Isso em física, né? Quando o nosso campo é conservativo, o trabalho será 0 também, certo? Então é basicamente essas duas respostas, tá? O campo vai ser sim conservativo, pelo que a gente concluiu ali pelas duas derivadas mistas. E, por conta disso, do campo ser conservativo, o nosso integral de linha será 0. Certinho? Qualquer dúvida, coloque aí e obrigado pela aula.